Jesus pode escrever a sua história de novo. A minha história começa como de muitos jovens, muitas pessoas, filhos de pais separados. Meu pai e minha mãe acabaram se deixando, e nessa separação, porque minha mãe não sei se foi por raiva do meu pai, ela me rejeitou. Meu pai também não foi uma maldição contra mim, porque o que ele dizia era: quem quiser que segure seus cabritinhos, porque meu bote tá solto. Eu não comecei a namorar uma menina, aí foi quando eu fui traído. Aí daí eu comecei a ficar com muitas meninas. Não queria ficar só com uma, porque eu tinha medo, antes de alguém me trair, eu trairia. E quando eu não ficava sem ficar com ninguém, eu sentia um vazio. Aí eu ficava com a pessoa para preencher. Só que no dia seguinte estava aquele vazio. Eu comecei a ir para festas com meus amigos. Eu era um pouco tímido, aí eu comecei a beber, que é para ficar mais solto e começar a chegar nas meninas e tal. Quando eu chegava na segunda, que a ressaca passava, o efeito da bebida e a festa, eu já tinha ido embora, eu sentia aquele vazio e sentia vontade de preenchê-lo. Queria preenchê-lo de todo jeito, eu queria que o outro final de semana chegasse. Aí, com aquilo tudo, aquela coisa acontecendo, ela me convidou para ir para o grupo de jovens. Eu falei, vamos lá. Aí chegando aqui, eu vi muitas pessoas falando de um Deus que eu tinha ouvido falar, só que eu não conhecia. Só que eu sabia que existia um Deus, passei a conhecer, só que eu não temia. Um pouco antes do batismo, eu descobri que eu estava doente, eu tinha pegado a enfermidade por causa da vida que eu vivia. Com essa enfermidade eu fiquei muito abalado, só que eu orei, falei com Deus para que Deus me ajudasse, antes que isso tudo tenha passado. Hoje, Deus transformou a minha vida. Eu tenho a convicção de que Ele morreu por mim e por você também. Ele me deu a chance de viver de verdade. Aquele vazio que eu sentia, que eu tentava preencher no mundo, hoje eu não sinto mais. Eu estou totalmente cheio, pois eu sinto a presença dele a cada passo, a cada oração e a cada dia que está comigo. Ele me deu a oportunidade de ter amigos, pessoas que eu posso acordar de madrugada, chamar para orar comigo. Me deu um nome maravilhoso, o qual eu tenho sonhos de casar, se for da vontade dele. E também me abençoou com o ministério de intercessão. E eu luto bastante para que eu não venha decepcionar meu Senhor, que eu venha ser usado para a obra dele. Essa história de novo, olha o que ele fez comigo. E agora eu tenho vida. Me envolvi com práticas erradas, introdução ao satanismo, amizades que só me destruíram, me cortava e fazia rituais que me davam prazer, mas ao mesmo tempo não ia contra tudo aquilo que Deus queria para mim. Alguém que conseguia me acordar e me mostrar que essas amizades eram erradas e que não estava me levando a nada. Com Laura, consegui descobrir coisas novas, inclusive que seria pai. Não que era difícil ser pai, mas com a nossa idade era muito complicado de assumirmos muita responsabilidade, e a gente é muito novo, e com tudo isso, o pai dela não aceitou essa situação e veio até mim, até na minha casa, para me matar. E a partir desse momento eu pude ver a morte debochar da minha cara. Acho que foi o momento mais duro da minha vida. Jesus tinha um novo plano para mim, não deixou que eu morresse e me deu uma nova chance de correr para os braços dele. E não perdi tempo, fui correndo para os braços do Pai, para a casa do Pai, de onde nunca deveria ter saído. Jesus restaurou a minha vida e hoje eu sou uma pessoa transformada pelo poder que há no nome dele. Hoje eu tenho uma família abençoada, uma bênção chamada Miguel, e o meu passado é um exemplo do que não se fazer, e o meu presente é um presente que Deus me deu e um exemplo a ser seguido. Jesus pode escrever de novo a sua história. Olha o que ele fez comigo. E agora eu tenho vida. Tudo começou quando eu era criança. Eu sofri um acidente. O médico falou pra minha mãe que tinha sobrevivido por conta de um milagre, pois a proporção da pancada que eu levei foi muito forte.
danificou o meu maxilar. Hoje tenho ferro nos dois lados da face. Minha mãe, por conta da religião que ela seguia, me levou até um suposto santo, um ídolo. Me apresentou a ele para que eu não ficasse com nenhuma sequela. Mas fiquei com a sequela de ser atormentado por demônios. Passando o tempo, fui me sentindo uma criança diferente, triste. Me envolvi muito cedo com o homossexualismo. Então, cheguei na minha fase de adolescência, comecei a beber, comecei a fumar, fui me envolvendo cada vez mais com as coisas que me destruíam, até que fiquei sabendo que eu estava suspeito de ser pai. Brigas em casa era constante com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão. Eu era a vergonha da minha família. Até que me aprofundei numa coisa pior e acabei sendo ameaçado de morte. Aí foi que fiquei com depressão. Onde foi a porta para os demônios agir na minha vida. Então comecei a ter sonhos com desastres, com pessoas morrendo, e tudo que eu sonhava acontecia. No princípio eu achava bom, eu gostava daquilo, sentia com poder, mas tudo aquilo foi se tornando peso. O pagamento daquilo tudo estava sendo minha alma, que estava me destruindo. Então começaram as possessões. Começou na casa de uma vizinha. De repente subiu um ódio encheu meu coração, me dominando. Já não era mais eu ali. O pastor foi lá em casa, orou, repreendeu e expulsou os demônios que havia em mim. E me convidou para ir para a igreja. No princípio eu não me escondia para não ir, não queria ir. Ficava com medo. Comecei a ir para a igreja e começou o processo de libertação. Vinha, mas um tempo eu parei de vir. Aí fui para uma festa que teve na rua. Nessa festa eu dancei, bebi, me depravei. Então parei e comecei a olhar ao redor. Vi tudo ficando em câmera lenta. Vi demônios manipulando as pessoas, fazendo elas beberem, fumarem, se prostituírem. Porque eu sabia que ali não era o meu lugar. O lugar era na presença do Senhor. E eu vim para a igreja escutando o que Jesus podia fazer na nossa vida. Jesus estava ali para nos ajudar, que Ele queria carregar nosso fardo. Aí teve um dia que eu não aguentei mais e pedi para o Senhor entrar no meu coração. E o Senhor começou a me encher de uma paz, de uma alegria que eu nunca tinha sentido na minha vida. Então, mas ainda continuaram a vir as coisas. Aí certo dia eu parei conversando com essas pessoas que me ameaçavam. E falei para elas, olha, tem alguém que pode me defender. Então eles falaram, quem seria essa pessoa? Então eu coloquei lá, Jesus Cristo, enviei. Ele falou, é bom, vamos ver se ele me protege. Aí beleza, cheguei na minha casa, ajoelhei no chão e clamei ao Senhor. Disse, Deus, me ajuda, porque eles estão querendo me matar. E foi da primeira vez que eu ouvi a voz do Senhor. E o Senhor falou, filho, não tenha medo, porque eu sou contigo. Depois desse dia, sumiu essas pessoas. Então começou a tratar do Senhor na minha vida. O Senhor Deus restituiu a minha família, a união da minha família. Hoje é uma coisa linda, nossa família lá. Eles não estão convertidos, meu pai e minha mãe ainda, mas eles vão se converter. A coisa que prendia, a religião que prendia eles, a qual minha mãe me levou para lá, hoje ela não faz mais parte dessa religião. Ela rejeitou isso. E ela já está ciente que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Esse mesmo Deus que escreveu essa história na minha vida, esse mesmo Deus que fez isso na minha vida, quer fazer com a sua também. Olha o que Ele fez comigo. E agora eu tenho vida. Eu, como todo jovem, sonhava alto. Eu era muito ambicioso. Com essa minha ambição, eu cheguei a roubar minha própria mãe. Roubar para mim era normal. Finais de semana, estava sempre embriagado, sempre em uma vida onde para mim a felicidade era bebida, drogas, cigarros, em geral. Roubar minha mãe já não adiantava mais,
não sustentava mais os meus luxos. Foi aí que eu tive a ideia de me prostituir. Cheguei a me vender meu corpo para mulheres muito mais velhas do que eu. Eu cheguei também a vender meu corpo para homossexuais. Mas com o passar do tempo, eu fui ficando com nojo do meu próprio corpo. E esse nojo me fez pensar, não foi uma e nem duas vezes. Várias vezes eu pensei em me matar, tirar minha própria vida, porque minha vida não tinha sentido. Mas chegou um tempo que eu olhei para a minha vida e vi a vida de um jovem que sonhava alto, sendo destruído aos poucos. Aí me veio uma ideia de deixar essa vida. A primeiro momento, eu pensei em procurar tratamento. Mas para eu fazer isso, eu tinha que pedir a ajuda da minha mãe. Eu tinha vergonha de mim mesmo. Como é que eu ia pedir ajuda à minha mãe? Aí foi onde eu tive a ideia de ir à igreja. No primeiro dia, eu vi uma alegria em jovens que se faziam presente ali, que eu nunca tinha visto antes. Eu quis aquela alegria para mim. Eu queria, mas não sabia como buscar. E mesmo sendo tão estranho, em nenhum momento eu fui rejeitado. Com o passar do tempo, eu fui vendo que era ser alegre de verdade. Hoje, eu posso dizer que sou alegre de verdade. Jesus Cristo mudou a minha vida, me transformou e vem me moldando segundo a vontade dele. Jesus Cristo pode escrever sua história de novo. Olha o que ele fez comigo. E agora eu tenho vida. Tudo começou quando eu ainda era criança. Tinha uns 3 anos, meus pais se separaram. Na época eu era pequena, não entendia. Mas quando eu cheguei na adolescência foi que eu senti que quanto mexia comigo. Porque eu via minha mãe triste, por eu ser apegada, muito apegada ao meu pai. E eu via minha mãe triste e me culpava muito por causa disso. Porque eu não dava atenção a ela. Teve um fato também que aconteceu comigo que mexeu muito. Que foi que eu fui abusada aos 7 anos. Por incrível que pareça, por uma menina, um pouco mais velha que eu. Mas no momento que aconteceu, eu não entendia, por eu ser muito pequena, eu não entendia. Junto disso, eu tinha o sentimento que era que eu não queria saber de namorar, não queria saber de relacionamentos, por causa que eu via a separação dos meus pais e também porque eu via muitas separações, muitos relacionamentos que não davam certo. E eu tinha na minha mente que eu também não ia conseguir. Por causa de tudo isso, abriu-se a porta do homossexualismo na minha vida. Comecei a ter pensamentos de como seria com outras meninas. E meu pai queria que eu tivesse nascido um menino. E eu ficava com esse sentimento dentro de mim. Por causa dessa carência, carência e o vazio, eu comecei a me masturbar. Masturbava e tinha ouvido que era normal. Tinha ouvido que até ajudava no desenvolvimento. Eu via as outras meninas com um corpo formado, maiores, mais altas do que eu me sentia mal. E por causa dessa ideia, comecei a fazer. Mas quando eu percebi, eu já não conseguia mais deixar de praticar. E isso acabou, ficava com muito nojo mesmo. Quando eu percebi, já estava refém disso. Depois eu me converti, vinha para a igreja com todo prazer, com o maior sede de Deus, de conhecer a Deus. Já tinha sido batizada pelo Espírito Santo, já tinha sido batizada nas águas. Estava me sentindo bem. Pensei que tinha tudo se resolvido já tinha tudo se resolvido. Mas até eu dar brecha. E tudo isso voltou.
eu me sentia muito mal. Foi os piores momentos, os piores dias que eu já tive. Mas eu queria essa libertação e a determinei na minha vida e até que consegui. Hoje, graças a Deus, eu louvo a Deus porque sou livre, sou liberta, sou feliz, tenho minha família abençoada e agradeço por tudo e sei que hoje tudo que eu consegui e continuo conseguindo nas minhas lutas cada dia, que tenho a cada dia, eu consigo pela graça de Deus. E também creio, tenho a certeza de que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus escreveu a minha história de novo. Olha o que ele fez comigo. E agora eu tenho vida. Logo ao nascer, fui alvo certeiro de Satanás. Desde o início, ele quis me levar de várias maneiras. Durante o parto, eu quebrei a minha clavícula direita. E durante uma reanimação desse mesmo braço, torceram um dos nervos centrais dele, o que causou uma atrofia enorme. E logo nos primeiros meses de vida, eu fui submetido a muitas fisioterapias, cirurgias, e isso era muito doloroso. Não só para mim, mas também para os meus pais e familiares. Mas, na verdade, a única coisa que tinha na minha mente era tentar responder a pergunta de que por que será que Deus permitiu que acontecesse tanta coisa comigo? Se realmente existe um Deus, por que será que Ele permitiu que isso acontecesse? Eu era zoado na escola por causa de uma deficiência que era meio que imperceptível. Mas mesmo assim eu era excluído e eu me sentia muito só. Mergulhava nos estudos de cabeça e com isso meu coração se encheu de orgulho, de impaciência, meu temperamento era muito explosivo e aquele vazio e aquela agonia no meu coração só cresciam. Eu era envolvido com pornografia, masturbação, minha mente era podre, meu coração era vazio e eu queria respostas para as minhas perguntas, só que ninguém me respondia. Eu procurei em vários lugares, mas nada me convencia, nada conseguia afastar essa agonia dentro de mim. Tudo isso que aconteceu, eu me envergonho muito de olhar para esse passado e eu senti muita vergonha. Isso só me machucava. Até que um dia eu conheci alguém que mudou o meu sorriso, mudou o meu jeito de ser, me transformou por completo, tirou todos aqueles pensamentos de morte, de suicídio e me deu um coração novo, transformou minha vida e mudou o meu jeito em todas as áreas da minha vida. Mostrou que os meus braços eram para a glória de Deus e que todo o meu corpo e tudo que eu faço é só para glorificar o nome dele. Toda vez que eu pego na minha guitarra hoje, eu sinto o amor dele, eu vejo o quanto ele me ama. E que toda vez que eu pego na guitarra, eu sinto a presença do Espírito Santo. E ele me faz ver como ele quer me tornar um adorador e que eu pretendo ser pro resto da minha vida. Eu quero adorá-lo, eu quero engrandecê-lo para todo sempre. Jesus pode escrever a sua história de novo. Olha o que ele fez comigo. E agora eu tenho vida. Tudo começou quando eu tinha 6 a 7 anos. Eu fui abusada sexualmente. Não só foi uma vez, mas muitas outras. Nisso, acabou tirando toda uma infância que eu não tive. Então, veio a morte precoce do meu pai, onde eu era muito apegada a ele. Foi a partir daí onde começou as brigas dentro de casa com minha mãe, minha irmã, na escola, em todo canto. E também foi a partir daí que eu comecei a me cortar. Me cortava muito. Eu pensava que eu não tinha mais lágrimas para chorar, então me cortava. Cada vez que eu me cortava, era mais profundo. E a partir disso tudo, surgiu um vazio dentro de mim que eu não sabia explicar. E tentei preencher, saindo pra festas, bebendo, fazendo coisas erradas. Certa vez fui convidada para ir na igreja visitar e na hora do louvor, o primeiro pulo que eu dei ali, aquele vazio totalmente que eu tinha foi preenchido.
de uma forma que eu também não sei como explicar. Eu não entendia bem a existência de Deus, eu não compreendia sobre Ele, eu não entendia se Ele realmente existia. Mas aí veio o primeiro encontro que eu tive com Ele, e a partir daquele primeiro encontro que eu tive com Ele, eu pude ter a certeza realmente que tinha alguém que me ama. E a partir do momento que eu me encontrei com Ele, aquele vazio que eu sentia foi totalmente preenchido. O vazio que eu tinha era do tamanho de Jesus. Jesus pode escrever novamente a sua história, olha o que Ele fez comigo.